Imagine acordar daqui a alguns anos e perceber que a maior transformação econômica da história aconteceu sem barulho, sem anúncios, sem guerras e sem placas luminosas dizendo que o mundo havia mudado. Uma transformação tão profunda que alterou a forma como países funcionam, como governos controlam riqueza, como empresas vendem e como pessoas vivem. Ainda assim, uma mudança quase invisível aos olhos do cidadão comum. Essa é a história do dinheiro digital. Não o futuro distante, mas o presente silencioso que está moldando o planeta enquanto falamos. Assim como o vapor impulsionou a Revolução Industrial e como a eletricidade reorganizou a sociedade moderna, o dinheiro digital está redesenhando a economia mundial de um jeito tão discreto que quase ninguém percebe o tamanho do que está acontecendo. Mas para entender essa revolução, precisamos voltar no tempo, muito antes das carteiras digitais, antes dos cartões, antes dos bancos modernos. No início, tudo era físico. O valor precisava ser tocado para existir. Pedras raras, conchas, metais, ouro, prata, papel. O dinheiro era aquilo que a mão conseguia segurar. E esse vínculo com o físico criou uma ilusão poderosa, a de que riqueza sempre precisaria de algo material. Essa ilusão durou séculos. Mas silenciosamente, o mundo começou a se libertar disso, e a digitalização da economia avançou como uma maré lenta, constante e inevitável. O curioso é que a primeira grande forma de dinheiro digital não foi uma criptomoeda, nem um aplicativo, nem uma invenção tecnológica brilhante. Foi algo tão simples quanto números numa tela. Quando bancos começaram a registrar saldos eletronicamente, o dinheiro deixou de ser aquilo que estava na carteira e passou a ser aquilo que aparecia em uma conta. Ninguém percebeu. Mas naquele momento, o dinheiro deixou de ser objeto e virou informação. E quando algo vira informação, ele pode viajar mais rápido, ser manipulado com mais precisão e se transformar de maneiras antes impossíveis. Ao longo das décadas, o mundo começou a depender desse tipo de dinheiro invisível. Salários passaram a ser depositados digitalmente. Compras passaram a ser registradas eletronicamente. Dívidas existiam apenas como números. Em muitos países, a maior parte do dinheiro não era cédula, era dado. Ainda assim, a população continuava acreditando que o dinheiro era aquilo que guardava na carteira. Mas o planeta já estava se movendo para outra direção. Então veio a internet, e tudo acelerou. O comércio eletrônico redefiniu o consumo. Bancos digitais eliminaram agências inteiras. Cartões se tornaram universais. A ideia de que o dinheiro precisava ser físico começou a desaparecer, mas de um jeito tão natural que ninguém percebeu que uma mudança histórica estava em andamento. Enquanto isso, governos começaram a ver vantagem no controle digital. A economia digital gera rastros, gera dados, gera previsibilidade, gera poder. E poder é algo que nenhum governo ignora. Quando as criptomoedas surgiram, não foram apenas moedas alternativas, foram o primeiro grito explícito de que o dinheiro não precisava mais de intermediários. Uma ideia perigosa para governos. Uma ideia sedutora para populações desconfiadas do sistema financeiro. Uma ideia que colocou o mundo diante de uma bifurcação. O futuro seria descentralizado e democrático, ou os governos tentariam institucionalizar sua própria versão do dinheiro digital, algo tão moderno quanto as criptomoedas, mas com controle total. E então algo ainda maior começou a ganhar força. As moedas digitais de bancos centrais, as famosas CBDCs. Elas não são criptomoedas. Elas não são blockchain descentralizado. Elas são o dinheiro 2.0, mas controlado por governos. E silenciosamente, dezenas de países começaram a experimentar, testar e preparar sistemas financeiros inteiros baseados em tokens digitais emitidos pelo Estado. A China avançou primeiro. Depois Europa, Estados Unidos, Índia, Brasil, Nigéria e muitos outros. Não foi anunciado como revolução. Foi apresentado como modernização. Mas a modernização, no mundo financeiro, sempre carrega consequências profundas. A verdade é que o dinheiro digital muda tudo. Muda como as pessoas compram, como vendem, como poupam, como investem. Muda a velocidade da economia. Muda a maneira como governos controlam impostos, muda a forma como crimes são rastreados, muda o poder das instituições financeiras tradicionais e, acima de tudo, muda a autonomia das pessoas. Porque dinheiro digital é,
Antes de tudo, rastreável. Cada transação deixa um rastro. Cada movimento deixa uma assinatura. E, pela primeira vez na história, governos têm a capacidade de enxergar a economia inteira em tempo real, um poder que nunca tiveram antes. Mas o aspecto mais impressionante dessa revolução não é o que é dito, e sim o que não é dito. O dinheiro digital não chegou com fogos de artifício. Não chegou com protestos, com anúncios em outdoors, com discursos grandiosos. Ele entrou pelas portas do cotidiano, pelos aplicativos de pagamento, pelas carteiras digitais, pelas compras online, pelos bancos virtuais. Quando percebemos, já estávamos vivendo nele. Pagamos contas pelo celular, dividimos contas instantaneamente, compramos sem cartão físico. A economia se digitalizou sem pedir permissão. E é exatamente isso que torna essa revolução tão silenciosa quanto inevitável. E o mais impressionante é que todo esse movimento está apenas começando. As próximas fases serão ainda mais profundas, mais rápidas e mais globais. Em muitos países, já existem políticas que incentivam o desaparecimento do dinheiro físico. Em outros, o dinheiro em papel já está praticamente morto. E quando o dinheiro físico desaparece, algo muito maior acontece. A liberdade financeira muda, o poder muda, a estrutura da sociedade muda. Quando paramos para observar o mundo hoje, percebemos que a transição para o dinheiro digital não é apenas uma questão de tecnologia, é uma questão de estrutura social. Pensem como uma simples transferência bancária, que antes levava dias, agora acontece em segundos. A pressa que antes pertencíamos apenas ao mundo físico, agora vive nos fluxos financeiros. Cada café comprado, cada corrida de transporte, cada assinatura de streaming. Tudo viaja como pulsos de informação. E isso transformou o consumidor moderno em alguém impaciente, alguém que não aceita demora. E à medida que o comportamento muda, o sistema precisa acompanhar. O dinheiro digital não nasceu apenas de inovação, nasceu da necessidade de velocidade. A economia global se tornou um espaço onde o tempo é mais valioso que o próprio dinheiro. Uma transferência que leva horas significa perda econômica. Uma compra que não aprova na hora significa desistência. Uma empresa que não aceita pagamentos digitais perde relevância. E assim, silenciosamente, o mundo começou a abandonar qualquer forma de lentidão financeira. Nesse novo universo, o físico se tornou sinônimo de atraso. O digital virou sinônimo de eficiência. E eficiência hoje é sinônimo de poder. Mas enquanto a população se acostuma à comodidade do dinheiro digital, existe um fenômeno que poucos percebem. Estamos ficando cada vez mais dependentes de sistemas que não controlamos. Quando o dinheiro está no bolso, ele é seu. Quando está numa conta digital, ele existe porque um sistema permite que ele exista. Quando você paga com um aplicativo, está confiando em empresas privadas, servidores distantes e algoritmos invisíveis. Pouca gente percebe que, no mundo digital, o dinheiro está sempre sujeito a regras, permissões e limitações que antes não existiam. E essa dependência abre espaço para uma realidade completamente nova: o controle programável do dinheiro. Um dinheiro que sabe onde pode ser gasto, quando pode ser gasto, por quem pode ser gasto. Um dinheiro que pode ser limitado, pausado, redirecionado ou ajustado automaticamente por governos ou instituições. Em países que já testam versões avançadas de moedas digitais oficiais, existe a possibilidade de programar o dinheiro para expirar após certo período, incentivando consumo imediato. Há testes em que o dinheiro só pode ser usado em determinadas categorias de produtos. E se isso soa estranho, lembre-se de que estamos falando de um mundo cada vez mais digitalizado, onde tudo é configurável, inclusive o dinheiro. Mas o controle não é sempre negativo. Em muitos cenários, o dinheiro digital traz justiça econômica. Ele pode evitar fraudes, reduzir corrupção, impedir que pilhagens fiscais corroam economias inteiras. Pode reduzir custos governamentais, ampliar acesso a serviços financeiros em regiões pobres, dar poder a pessoas que nunca tiveram uma conta bancária. Em países onde cidadãos enfrentam inflação turbulenta, o dinheiro digital oferece estabilidade. Em regiões isoladas, ele oferece inclusão. Em economias informais, ele oferece registro e proteção. A dualidade é clara: o dinheiro digital é liberdade e é restrição.
É poder e é vulnerabilidade. É eficiência e é exposição. E cada país decide qual lado vai prevalecer. E enquanto governos planejam suas versões, o setor privado já corre à frente. Empresas de tecnologia se tornaram verdadeiras instituições financeiras. Hoje, gigantes digitais sabem mais sobre hábitos de consumo do que bancos centenários. Cada clique, cada compra, cada assinatura forma um mapa detalhado da economia pessoal de milhões de pessoas. E quando empresas têm dados e pagamentos ao mesmo tempo, elas têm algo que nenhum banco tradicional teve na história: a capacidade de prever, influenciar e moldar o comportamento financeiro dos indivíduos em escala massiva. Esse poder silencioso está criando um novo tipo de moeda global, não emitida por países, mas por plataformas, pontos de aplicativos, créditos de serviços, carteiras digitais universais, moedas internas de grandes empresas. Embora não pareçam dinheiro, elas competem diretamente com o sistema financeiro. Em alguns países, há mais pessoas guardando valor em aplicativos do que em bancos. E enquanto isso acontece, bancos centrais observam, analisam e se preparam. Porque no momento em que uma empresa privada controla uma parte significativa da economia de um país, o equilíbrio de poder muda. Por trás disso tudo, existe outro fenômeno ainda maior: a dissolução das fronteiras financeiras. A globalização do dinheiro digital está criando uma economia planetária onde transações não conhecem fronteiras. Hoje, uma pessoa no Brasil compra um produto nos Estados Unidos, paga usando um intermediário digital na Europa e consome conteúdo hospedado em servidores asiáticos, tudo em segundos. O dinheiro digital dissolveu barreiras que antes pareciam permanentes. E essa dissolução muda a geopolítica. Países agora competem por vantagem tecnológica, infraestrutura digital e controle de dados. Isso significa que o dinheiro digital não é apenas economia, é diplomacia, estratégia, em alguns casos, batalha silenciosa. E no centro disso tudo está o cidadão, a pessoa comum, que muitas vezes não percebe a profundidade dessa transformação. A comodidade de pagar com o celular parece apenas modernidade. Não percebemos que, ao fazer isso, estamos deixando para trás séculos de tradições monetárias e abraçando um sistema totalmente novo. Um sistema onde o valor é informação, onde o gasto é rastreamento, onde a economia é uma rede, não um cofre. A nova geração já nasce nesse universo. Crianças crescem pedindo para passar o cartão, mesmo sem entender o conceito de dinheiro. Elas veem os adultos aproximando o celular e pagando automaticamente como se fosse magia. E quando essas crianças se tornarem adultas, o dinheiro físico será tão estranho quanto escrever cartas à mão. No entanto, essa transição levanta perguntas profundas sobre a autonomia. Se o dinheiro pode ser rastreado, pode ser bloqueado. Se pode ser bloqueado, pode ser controlado. E se pode ser controlado, quem garante que esse poder não será abusado? Em algumas partes do mundo, o dinheiro digital já é usado como ferramenta política. Pessoas, empresas e até regiões podem ser favorecidas ou prejudicadas com um simples ajuste no sistema. O dinheiro programável é uma espada de dois gumes, capaz de proteger, mas também de restringir. O dinheiro digital está reformando o planeta silenciosamente, mudando relações de poder, comportamento e a própria ideia de riqueza. Vivemos uma transformação tão profunda quanto a invenção da moeda, mas envolta em conveniência e não em rupturas visíveis. A confiança migrou dos cofres para os códigos e o valor passou a fluir com a velocidade da tecnologia. Enquanto governos, empresas e indivíduos disputam controle e liberdade, a sociedade tenta acompanhar um sistema que evolui mais rápido do que ela. E quando olharmos para trás, veremos que estávamos vivendo o nascimento de uma nova era. Uma era em que riqueza deixa de ser algo que seguramos e se torna algo que circula como energia.